Salve Maria, boa tarde a todos. Começamos um breve curso dos dogmas marianos, em que teremos vários momentos para falar de cada um dos dogmas, uma breve explicação sobre cada um. Podemos começar com uma oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Imaculada Conceição, Virgem Maria, minha Mãe, vive em mim, age em mim, fala em mim e através de mim. Pensa os teus pensamentos na minha mente. Ama através do meu coração. Dá-me os teus sentimentos e disposições. Ensina-me a seguir Jesus. Ilumina e alarga os meus pensamentos. Corrige o meu comportamento. Possui a minha alma. Assume a minha inteira personalidade e vida, substituindo-a com a tua. Reza em mim e através de mim. Faz-me viver em ti e guarda-me sempre nesta união. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, em primeiro lugar dizer que é um prazer poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E começamos então com uma pequenina introdução sobre o que são os dogmas, né? Que tantas vezes ouvimos falar os dogmas da fé, os dogmas sobre Nossa Senhora, sobre isto, sobre aquilo, sobre Cristo, sobre a Trindade, a Igreja, etc. Mas muitas vezes não sabemos o que é o dogma, ou para que é que serve o dogma, ou se tudo é dogma ou não. Então, os dogmas basicamente são verdades irrevogáveis contidas na revelação divina, às quais os cristãos têm obrigação de aderir. Isto aqui é fundamental, porque não é uma coisa que seja opcional para nós como católicos. Não, se calhar penso um bocadinho diferente, eu penso de outra maneira, eu cá tenho a minha fé, penso um bocadinho diferente, eu acho que isso é outra coisa. Não, os dogmas são precisamente verdades irrevogáveis, às quais temos a obrigação de aderir. O Catecismo diz, nos pontos 88, 89 e 90, o magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. E isto é fundamental, não é um capricho, não é... hoje apeteceu-me, vou dizer alguma coisa aqui sobre a Igreja, ou o que seja. Não, é a autoridade que o próprio magistério, que a própria Igreja recebe de Cristo para definir os dogmas. Isto é, quando propõe, de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe, de modo definitivo, verdades que tenham com elas um nexo necessário. E continua. Existe uma ligação orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-nos seguro. Imaginem que cada um inventava o que queria sobre Deus e sobre a fé, né? Se cada um inventasse a sua própria verdade, seria uma grande confusão, né? Tudo seria muito relativo. E acho que é um bocadinho o que encontramos também nos dias de hoje, não é? Um grande relativismo, não há nada absoluto. E é muito bonito ver como define o Catecismo. Os dogmas iluminam o caminho e tornam-no seguro. Ir atrás de doutrinas erradas e atrás daquilo que não é a revelação divina afasta-nos da verdade, afasta-nos de Deus, afasta-nos da luz e de uma clareza de vida no caminho. Não é? Então o dogma não é uma imposição que prende, vamos ver mais à frente o que diz o Papa Bento XVI sobre isso, mas é precisamente algo que ilumina o nosso caminho e que nos ajuda a aderir a Deus. Os dogmas mantêm-nos na verdade revelada. Por outro lado, continua o Catecismo, se a nossa vida for reta, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Então os dogmas dão-nos luz e se nós tivermos de coração aberto e tivermos uma inteligência reta, o desejo de aderir à verdade, então isso já vai ser também uma maneira de aceitar com mais facilidade os dogmas e as verdades de fé que nos são propostas pela Igreja. E faz-nos lembrar uma passagem da Sagrada Escritura,
que diz Jesus aos apóstolos: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sendo o dogma uma verdade de fé, não oprime, liberta, porque nos leva cada vez mais próximo da verdade plena, que é o conhecimento de Deus. E por fim, diz o Catecismo, a interligação e coerência dos dogmas podem encontrar-se no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Convém lembrar que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. E aqui poderíamos falar, por exemplo, em primeiro lugar, das verdades que se referem a Deus mesmo, à Trindade, por exemplo, não é? Que seriam como que o topo da hierarquia, e depois tudo o resto vai vindo de acordo com esta verdade, que é a verdade do próprio Deus. E diz então o Papa Bento XVI sobre os dogmas, dizia-o enquanto cardeal Ratzinger: numa visão subjetiva da teologia, o dogma é muitas vezes considerado como uma camisa de forças intolerável, um atentado à liberdade do estudioso individualmente considerado. Era o que víamos há bocadinho, não é? Quando a pessoa quer fabricar as suas próprias verdades. Perdem-se de vista o facto de que a definição dogmática é, ao contrário, um serviço à verdade, um dom oferecido aos crentes pela autoridade querida por Deus. Os dogmas, disse alguém, não são muralhas que nos impedem a visão, mas, ao contrário, janelas abertas que dão para o infinito. E o infinito que é o próprio Deus. Ajudam-nos a chegar ao conhecimento do próprio Deus. Um sacerdote uma vez comentava precisamente sobre a questão dos dogmas, em que ele dizia que podemos pensar nos dogmas como o oceano. Nós conhecemos os limites do oceano, que no fundo é a costa, não é? A costa é o limite do oceano, não vem mais para cá, não é? Então, isso seria o dogma. O dogma marcaria o limite, não é? Mas a profundidade nós não a conhecemos na totalidade, nem nunca conheceremos, não é? Porque é a profundidade do próprio Deus, que é impossível nós conhecermos na totalidade, não é? Então, ele usava essa comparação justamente para nos ajudar a perceber isto, que a Igreja ajuda a delinear os contornos, na realidade ajuda a deixar claro aquilo que Cristo já deixou delineado, aquilo que Cristo já veio revelar, e que é o que a Igreja consegue tocar, não é? É, de certa maneira, o contorno. Mas a sua profundidade total é o que nós não conseguimos abarcar. Vamos conseguindo penetrar aos poucos, mas nunca na sua totalidade. Da mesma maneira que o ser humano ainda não conseguiu penetrar na totalidade das profundezas do oceano. E nem sei se algum dia conseguirá. Pronto, posto isto, esta breve introdução, começamos então com os dogmas marianos. Os dogmas referentes a Nossa Senhora são, até agora, 4. Não sabemos se serão proclamados mais, se sim, quando. Muitos de nós esperam que sim, mas a Igreja o dirá. Que seria maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção ao céu. E começamos pela maternidade divina. Porquê? E vamos ver já mais para o fim. Precisamente porque a maternidade divina é o dogma central. Porque Nossa Senhora foi escolhida para ser Mãe de Deus, então tudo o resto lhe foi concedido. Porque ela foi escolhida para ser Mãe de Deus, foi preservada do pecado, Imaculada Conceição. Porque ela foi escolhida para ser Mãe de Deus, foi isenta da corrupção. Então aqui encontramos a virgindade perpétua e a Assunção ao céu. O seu corpo não conhece a corrupção da terra, como os nossos corpos conhecerão. Então toda a vida de Nossa Senhora, todas as graças que Deus concede a Nossa Senhora, lhe são concedidas em virtude da maternidade divina. E é fundamental nós percebermos isto já desde o princípio. Porquê? Porque nos vai ajudar a perceber que nada é mérito de Nossa Senhora. Tudo o que acontece nela é mérito de Cristo. É em virtude dos méritos de Cristo e a graça de Deus nela. Deus não encarna, o Verbo não encarna no seio de Maria
porque Maria é muito virtuosa. Bom, de facto, não houve ninguém mais virtuoso do que Nossa Senhora, tirando o próprio Cristo. Não é? Mas tudo acontece nela, tudo o que Deus faz nela é em virtude dos méritos de Cristo. E isto vamos ver também com muita clareza quando chegarmos ao dogma da Imaculada Conceição. Que, adiantando já um bocadinho, que ela é antecipadamente redimida em virtude dos méritos do Filho, que ainda não tinha nascido, nem ela própria, não é? Mas em virtude dos méritos de Cristo, ela é antecipadamente redimida para ser concebida sem pecado, para que Deus possa nascer num seio imaculado. Essa seria a única maneira de Deus poder nascer num seio imaculado. A maternidade divina. Chamar a Nossa Senhora Mãe de Deus é defender, acima de tudo, a nossa fé em Cristo. Nós não chamamos Nossa Senhora de Mãe de Deus por ela, mas por Cristo. No século V, no dia 22 de junho de 431, sob o pontificado do Papa Celestino I, foi proclamado o dogma da maternidade divina. E aqui vem então a declaração dogmática. Se alguém não confessa que Deus é verdadeiramente Emanuel e, portanto, que a Santíssima Virgem é Mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, ao Verbo de Deus feito carne, seja anátema. Este é um dos 12 pontos que o Papa Celestino escreve essencialmente contra Nestório. Vamos ver aqui um bocadinho mais à frente. Ele escreve 12 pontos condenando a heresia. E este é um dos pontos que é justamente o que declara oficialmente Nossa Senhora como Mãe de Deus. Declara como dogma aquilo que a Igreja já acreditava e venerava há muitos anos, desde o início da Igreja. Vamos ver um bocadinho o contexto histórico para conseguir perceber o porquê deste dogma ser proclamado, o porquê da necessidade de proclamar como dogma. Se em algum momento a Igreja declara um dogma como tal, se é preciso oficializar a sua proclamação, é precisamente porque houve alguma contestação, porque em algum momento foi colocada em dúvida por muitas pessoas que, muitos deles, no desejo de tentar acertar, erram. Outros, acabam por se manter obstinados na doutrina errada e então aí são proclamados os dogmas e condenadas as heresias e declarados como hereges os que a defendem obstinadamente, mesmo depois de tantos avisos da Igreja. O Concílio de Éfeso combateu as grandes heresias cristológicas que na época se estavam a propagar no seio da Igreja. Debateu sobre os falsos ensinamentos cristológicos e mariológicos de Nestório, patriarca de Constantinopla. O concílio foi conduzido numa atmosfera de confronto, aquecido pelas recriminações, e condenou o nestorianismo como heresia, assim como o arianismo e o sabelianismo. E aqui só fazer uma pequena pausa. É muito bonito ver nos documentos finais do concílio de Éfeso, ao colocar todos os pontos sobre a questão dogmática, essencialmente sobre Cristo, da natureza divina e natureza humana de Cristo, que era negada por vários hereges. Ao terminar os pontos de afirmação daquilo que é a doutrina católica, o concílio diz, é muito bonito ver, diz que depois de muitas tentativas e com lágrimas nos olhos, declaram então que Nestório seja considerado herege. E é muito bonito ver esta dor da Igreja de considerar um seu filho como herege, como contrário à sua doutrina. Para que se perceba também que não é qualquer coisa e nem a primeira que é condenada como heresia. É depois de várias tentativas da Igreja de chamar a pessoa à verdade, de várias correções, que então, sempre com uma grande dor, a Igreja condena então alguém que se tenha mantido obstinado em alguma heresia. A grande controvérsia para com a definição dogmática da maternidade divina estava atrelada a heresias cristológicas que negavam a humanidade ou a divindade da pessoa de Jesus. E, como dizíamos há bocado, tudo aquilo que é referente a Nossa Senhora não é por causa dela, mas por causa de Cristo. Então, porquê é que se declara a maternidade divina? Porque em determinados momentos se negava
a divindade ou a humanidade de Cristo. Então, se eu nego a divindade ou a humanidade, eu nego que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Ou então a Mãe do Cristo total. Bem, já vamos ver nestas heresias que aqui mais para a frente. Desde os primeiros séculos, pela influência de filosofias e doutrinas gnósticas, começa-se uma grande reflexão sobre a pessoa de Cristo. E assim começam a surgir algumas heresias que ao longo do tempo foram abrindo espaços para extremos opostos, ou seja, outras heresias. É importante termos consciência de algumas delas para entendermos melhor a declaração dogmática e para entendermos aquilo que eram as lutas daquela época. E que nos vai ajudar a perceber também, para quem quiser ler os escritos dos santos daquela época, o perceber aquilo em que os santos insistiam e marcavam tanto. Era justamente para combater as heresias da época em que viviam. Creio que são 6 ou 7 heresias que vamos apresentar assim, de maneira muito breve. O docetismo, que surge no final do século I e afirmava que Jesus não possuía um corpo real, mas um corpo aparente. Tinham uma má visão sobre o corpo e por isso afirmavam que Jesus nasceu de Maria, mas não assumiu dela uma carne. E que a morte e a ressurreição de Jesus foram aparentes. Claro que se o corpo dele era aparente, como é que ele haveria de morrer? Tinha que ser tudo aparente, não é? E portanto negavam a humanidade de Jesus. Se eu nego a humanidade de Jesus, de quem é que Jesus nasce? De ninguém, não é? Porque se ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, se eu nego que ele é homem, Nossa Senhora não pode ser Mãe de Deus, ou Mãe de Jesus, do Cristo total, com natureza divina e humana, porque não tem corpo, então não é humano. Não é? Segundo, o adocionismo. No final do século II, e o difusor foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia. Afirmava que Jesus era filho adotivo de Deus e que passou a ser filho adotivo de Deus no batismo. Depois do batismo, quando se ouve a voz do céu que diz: "Este é o meu filho muito amado." Pronto, a partir daquele momento, Jesus é o filho adotivo de Deus. Mas aqui temos um problema, porque se nega a divindade de Cristo. Então, afinal, aquele que nasceu de Maria não é Deus. Era um homem qualquer que mais para a frente, Deus muito simpático, fez dele filho adotivo. Não é? Então, na verdade, ele seria como nós. Não é? Pelo batismo, somos filhos adotivos. Então, seria praticamente falso o que está no Evangelho, não é? De que ele é o Filho de Deus. Terceiro, o arianismo. Surge pelo ano 318, propagado por Ário, sacerdote de Alexandria. Afirmava que Jesus não era Deus, mas uma criatura mais perfeita. Negava que Jesus era da mesma substância que o Pai. Ário interpretou de forma errónea algumas passagens da Escritura, em que dizia, por exemplo, o Pai é maior do que eu, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele interpretou erradamente e por isso negava a divindade de Cristo, negava que Jesus era da mesma substância que o Pai. Negava que Jesus era Deus, afirmando que era uma criatura mais perfeita, mas ainda assim criatura. Esta heresia foi combatida no Concílio de Niceia, em 325. Depois temos o apolinarismo, que foi propagada pelo Apolinário, bispo de Laodiceia, no início do século IV. Afirmava que Jesus não teve alma humana, pois, como os docetas, compreendia que a alma humana é pecaminosa. Assim, sendo Deus, a alma humana viria a manchar a sua divindade. Foi combatida e condenada no Concílio de Constantinopla, em 381. Depois temos então o nestorianismo, que é assim o grande foco do Concílio de Éfeso, onde é proclamada a maternidade divina de Maria, propagado por Nestório, que afirmava que em Jesus há duas pessoas, tendo em vista que possui duas naturezas, a humana e a divina. E assim defendia que eram duas pessoas unidas, uma coisa um bocado esquisita, não é? Como se num corpo houvesse duas pessoas diferentes. Por isso, Nestório contrapõe o termo Theotokos, que é mãe de Deus, ou Dei Pare, que seria aquela que pariu Deus, que deu à luz Deus. E propõe o termo Christotokos, pois para ele Maria era a mãe da pessoa humana de Jesus, mas não da divina. Então ela era a mãe do Cristo, mãe daquele ungido que
que ali estava, mas não da outra parte daquela... Bom, não daquela pessoa, não é? Porque dizia que havia duas pessoas, não é? Mas dizia que era como a mãe da pessoa humana, mas da pessoa divina não. Então era como que duas pessoas num só. É até difícil explicar. Sexto, monofisismo. Nasce no século V, propagada por Eutiques, monstro de Constantinopla, e afirmava que em Cristo havia uma só natureza, a divina. E lá está, impossível. Então, de quem é que ele nasce, outra vez, não é? Foi combatida e condenada no Concílio de Calcedónia, em 451. E, por fim, o monolitismo, do século VII, propagada por Sérgio, patriarca de Constantinopla. Propunha que Jesus tinha duas naturezas, humana e divina, mas afirmava que em Cristo havia uma só vontade, e que seria a vontade divina. Ele não possuía o querer humano. E isso gerava problemas sobre a liberdade de Cristo. Quando nós pensamos, por exemplo, no Horto das Oliveiras: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Então, se só houvesse a vontade divina em Cristo, não teria feito este pedido. Não teria ousado fazer este pedido ao Pai, porque automaticamente seria somente a vontade divina e não a luta e a dor da vontade humana ao aceitar o sofrimento. E é interessante que tanto o monofisismo como o monolitismo são duas heresias que aparecem já depois da declaração dogmática, já depois do Concílio de Éfeso, mas ainda com os resquícios das heresias que vieram antes deles e antes do concílio. Que é interessante que mesmo depois da declaração dogmática ainda há resquícios e ainda se ousa pegar em alguma coisa para duvidar daquilo que se declarou no concílio. Todo o desenvolvimento do dogma da maternidade divina é uma defesa das duas naturezas de Cristo, natureza humana e a natureza divina, numa única pessoa, que é a pessoa do Verbo. E o Concílio de Éfeso quis definir que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E para o definir, então, seria necessário definir que Maria é a mãe de Deus, de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso se pode dizer então que ela é a mãe de Deus, porque ela é a mãe do Cristo total, não só de uma parte dele. O padre Roy Marin, no livro da Teologia e Espiritualidade Marianas, resolve a questão de uma maneira muito simples. Muitos anos mais tarde, já depois de tudo isto ter sido muito estudado por tantos padres da Igreja, ele diz: resolve-se toda a questão com um raciocínio simples. As mães são mães da pessoa dos seus filhos, a pessoa composta de corpo e alma, ainda que elas proporcionem unicamente a matéria do corpo, ao qual Deus infunde a alma humana, convertendo-se então na pessoa humana. Mas Cristo não é pessoa humana, mas divina, ainda que tenha uma natureza humana, desprovida da personalidade, ou seja, da pessoa. Porquê? Porque há uma só pessoa nele, senão seria como uma das heresias que acabámos de ver, que defende que há duas pessoas. Não. Há uma só pessoa, que é a pessoa do Verbo eterno de Deus, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, em duas naturezas. Que foi substituído. Voltar um bocadinho atrás. Ainda que tenha uma natureza humana desprovida da personalidade, ou seja, da pessoa humana, que foi substituída pela personalidade divina do Verbo, ou seja, a pessoa do Verbo, no mesmo instante da concepção da carne de Jesus. Portanto, Maria concebeu realmente e deu à luz, segundo a carne, a pessoa divina de Cristo, a única pessoa que há nele. E, por conseguinte, é e deve ser chamada com toda a propriedade Mãe de Deus. E São Tomás de Aquino, que diz: só se poderia negar que a bem-aventurada Virgem seja Mãe de Deus nestas duas hipóteses. Então, muito ao estilo de São Tomás, ele vai dizer, poderíamos negar nestas duas hipóteses, que no caso seriam falsas, não é? A primeira,
ou que a humanidade de Cristo tivesse sido concebida e dada à luz antes de se ter unido a ela o Verbo de Deus, como afirmou um herege, Fotino, ou, segunda opção, que a humanidade de Cristo não tivesse sido tomada pelo Verbo de Deus em unidade de pessoa ou hipóstase, como disse Nestório, ou seja, como se houvesse uma separação das naturezas. Não houvesse uma união da natureza divina com a natureza humana. Mas, continuação de São Tomás, ambas estão erradas. Logo, é herético negar que a bem-aventurada Virgem Maria seja a Mãe de Deus, porque ela, de facto, é a Mãe de Deus. Dizia ainda São Tomás: diz-se que a bem-aventurada Virgem é Mãe de Deus, não porque seja Mãe da divindade, ou seja, da natureza divina, que é eternamente anterior a ela. Ou seja, a natureza divina de Cristo existe desde toda a eternidade, gerada pelo Pai. Mas porque é Mãe segundo a humanidade, ou seja, segundo a carne, de uma pessoa que tem divindade e humanidade. Para nos ajudar a fundamentar tudo isto, vamos ver agora como estaria a maternidade divina presente na Sagrada Escritura. Encontramos várias passagens que nos ajudam a refletir sobre o dogma da maternidade divina, principalmente aquelas que declaram Maria como Mãe de Jesus. Em primeiro lugar, no livro do Gênesis, quando vemos a profecia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A tradição sempre entendeu que esta mulher era Maria, a nova Eva, e que a descendência é a geração desta mulher. E, portanto, quem é a geração de Maria é o próprio Cristo, aquele que pisará, que esmagará a cabeça da serpente. Depois temos, ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías. Quando Isaías diz ao rei Acaz: o próprio Senhor te dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Emanuel, que é Deus conosco. É o próprio Jesus que virá muito tempo depois. No Novo Testamento, em São Mateus, vemos, por exemplo, na genealogia de Jesus: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então aqui, Maria, a mãe de Jesus. Depois, no nascimento, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de coabitarem, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Vou ler outra vez um bocadinho do princípio. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe. Não há dúvidas, não deixa margem para dúvidas. Na visita aos magos, que diz que eles entram em casa e veem o menino com a sua mãe. Na fuga para o Egito e na volta do Egito, em que o anjo diz a São José: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito, ou volta para a Judeia. Então, toma o menino e a sua mãe. E, mais à frente, já na vida pública de Jesus, quando fala da mãe e dos irmãos de Jesus, ou seja, a mãe e os seus familiares. Em São Marcos, de novo, fala dos familiares de Jesus e da mãe de Jesus. E mais à frente, não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Em São Lucas, encontramos na Anunciação: conceberás e darás à luz um filho, o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isto é o que o anjo diz a Nossa Senhora. Também na visitação, quando Isabel diz: de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Não só reconhece a maternidade de Maria, mas reconhece que aquele que ela traz no seio não é qualquer um, é o seu Senhor, é Deus. Também na apresentação do templo, o pai e a mãe estavam admirados com o que se dizia acerca do menino. E Simeão disse a Maria, sua mãe, e faz toda a profecia sobre a espada que trespassará a sua alma, este menino
está destinado a ser causa de contradição, etc. No templo também, sua mãe disse: por que fizeste isto? Teu pai e eu andávamos à tua procura. E depois, por fim, no Evangelho de São João, em Caná da Galileia, houve um casamento e estava lá a mãe de Jesus. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus disse e a sua mãe disse aos serventes. E, por fim, aos pés da cruz. Junto à cruz estavam a mãe, várias pessoas, não é? E estava de pé a sua mãe. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que amava, disse à mãe: tararam, tararam, tararam. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. E aqui é muito interessante, e isto vamos ver também quando chegarmos quando trabalharmos o dogma da virgindade perpétua. Aos pés da cruz, ao dizer a Nossa Senhora: mulher, eis o teu filho, Jesus entrega Nossa Senhora a São João, não deixando Nossa Senhora sozinha. Porque uma mulher que ficasse sem marido e sem filhos naquele tempo estava destinada a mendigar. No entanto, se Jesus tivesse mais irmãos, não precisaria ter feito isto. Então aqui mostra que Jesus é o filho unigênito de Maria, primogênito e unigênito, ou seja, o primeiro e o único. Isso prova também, mostra a maternidade divina e prova também a sua virgindade, que ela depois de Jesus não teve filhos mais. Por fim, já a acabar, recordamos que foi em virtude da maternidade divina que Deus concedeu a Maria todos os demais privilégios, como víamos ao princípio. Diz o padre Garrigou Lagrange no livro A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior: a divina maternidade é, portanto, como se ensina comumente, o fundamento, a raiz e a fonte de todas as graças e privilégios de Maria, sejam os que a precedem como disposição ou preparação, a Imaculada Conceição, sejam os que a acompanham ou sigam como consequência, virgindade perpétua, Assunção ao céu e todo o crescimento de graça que Nossa Senhora foi alcançando ao longo da vida. Ou seja, em virtude da maternidade divina, Maria foi concebida sem pecado, foi sempre virgem, foi elevada ao céu em corpo e alma, recebeu a plenitude da graça, etc, etc. Por fim, acho importante vermos também o papel de Nossa Senhora na Igreja, porque ela é mãe do Cristo total, ou seja, ela é mãe de Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e Cristo é a cabeça da Igreja, então, portanto, ela é mãe da cabeça e dos membros do Cristo total. E acho importante, para acabar, sobre o dogma da maternidade divina, vermos a relação Maria com a Igreja. Muito interessante, no Concílio Vaticano II, quando chegou o momento de se escrever sobre Nossa Senhora, surge uma dificuldade, que é onde colocar Nossa Senhora no concílio, não é? Havia os que defendiam que deveria haver um documento dedicado somente a Nossa Senhora e havia os padres que defendiam que ela deveria ser inserida em algum documento já existente, não é? E, por fim, decide-se que deve ser inserida no documento que fala sobre a Igreja. Isto porquê? Porque Nossa Senhora é membro da Igreja. Ela é membro da Igreja. O membro mais eminente, mas não deixa de ser membro da Igreja. É o seu modelo, mas é membro também. E é muito bonito ver também no capítulo 8º da Lumen Gentium, que foi onde foi colocado Nossa Senhora, onde foi colocado tudo o que se escreve sobre Nossa Senhora no Concílio Vaticano II. Todo o capítulo fala dela e parece que ao começar esse capítulo estamos a começar quase que um documento à parte, mas que ao mesmo tempo não destoa de todo o resto do documento, todos os capítulos anteriores. Então é muito interessante. É de notar ainda que Nossa Senhora, privilegiada por Deus com favores e missões especiais, de forma que merece um tratamento particular e de certa forma isolado pelo caso especial que ela representa, ao mesmo tempo
está integrada no conjunto da Igreja, corpo de Cristo, em que o próprio Jesus, filho de Maria, é a luz dos povos. Não se pode, de modo nenhum, reduzir ou desprezar o papel de Nossa Senhora na Igreja. Ao mesmo tempo, não pode ser isolada de tal forma como se fosse uma instância a mais entre Deus e a Igreja. Ela pertence à Igreja e é discípula do seu Filho. Isto foi retirado do livro dos Primeiros Sábados, escrito pelo padre Ricardo Figueiredo. Maria é criatura, peregrina na fé, foi redimida, serva do Senhor e é um membro da Igreja. Então, ela é criatura como nós, ela é peregrina na fé como nós, foi redimida antecipadamente, é serva do Senhor e, como nós, é membro da Igreja. E termino com uma citação do Concílio Vaticano II que acho que vale a pena, que diz: efetivamente, a Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o Verbo no coração e no seio e deu ao mundo a vida, é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus Redentor. Remida de um modo mais sublime, em atenção aos méritos do seu Filho e unida a ele por um vínculo estreito e indissolúvel, foi enriquecida com a excelsa missão e dignidade de Mãe de Deus Filho. E é, por isso, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. E aqui é muito bonito ver como o Concílio coloca a relação de Nossa Senhora com a Trindade. E, por este insígne dom da graça, leva vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. E aqui também acho importante fazer uma pausa, precisamente por isto, pela dignidade que lhe é concedida por ser Mãe de Deus, é que ela é honrada de uma maneira diferente que todos os demais santos, não é? Com o culto de hiperdulia. O culto dado aos santos seria o culto de dulia e o culto prestado a Nossa Senhora é o culto de hiperdulia. Quer dizer que é muito superior ao culto que devemos aos santos, mas infinitamente inferior ao culto de adoração que é dado somente a Deus. Então ela tem um papel fundamental, mas sempre colocada no seu lugar, numa relação de intimidade completamente diferente da nossa com a Trindade, profundíssima e perfeitíssima, mas ela é infinitamente inferior a Deus. Está, porém, associada na descendência de Adão a todos os homens necessitados de salvação. Melhor, é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou com o seu amor para que na Igreja nascessem os fiéis. E aqui volto a repetir, ela é mãe de Cristo e porque é mãe de Cristo é nossa mãe também, porque ela é mãe do Cristo total, cabeça e membros. Porque cooperou com o seu amor para que na Igreja nascessem os fiéis, membros daquela cabeça. É por esta razão saudada como membro eminente e inteiramente singular da Igreja, seu tipo e exemplar perfeito, na fé e na caridade. E a Igreja Católica, ensinada pelo Espírito Santo, consagra-lhe como a Mãe Amantíssima, filial afeto de piedade. Terminamos então por aqui o dogma da maternidade divina. Seguiremos depois o dogma da virgindade perpétua, logo a Imaculada Conceição e, por fim, a Assunção ao céu em corpo e alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.